Olá pessoal, salve Maria! Estamos aqui no dia que a igreja celebra a Cátedra de São Pedro, uma igreja bimilenar que ao longo de todo este tempo não perdeu sequer um ensinamento. Se nós pegamos o Catecismo da Igreja Católica, que é o catecismo mais recente da igreja, não é? Publicado por São João Paulo II, em comemoração ao Concílio Vaticano II, nós temos a reunião de todo o ensinamento da igreja, do início ao fim. E isso faz com que a gente tenha uma reverência a esse título dado a Pedro, que a igreja faz memória hoje. Pedro, Simão, tu és pedra, e sobre essa pedra edificarei a minha igreja. As portas do inferno não prevalecerão contra ela. No entanto, para quem não tem fé, acredita, que pode prevalecer. Esses são os úteis do demônio, porque na verdade, para eles não prevalece. Mas o que o demônio tira disso? Tira as almas. Ele sabe que Jesus morreu por cada uma, e cada uma é infinitamente preciosa aos olhos de Deus, porque cada uma valeu todo o corpo e todo o sangue de Cristo. Ele não se dá em partes, tal qual é o número de seres humanos que nasciam e haveriam de nascer. Não. Ele se dá inteiro por cada um. Então, cada um que o demônio consegue cooptar, consegue carregar consigo, óbvio que Deus sofre pelos seus filhos, E esse sofrimento é engraçado. A gente tem a ideia de que, Deus não sofre, Imaginem uma mãe que está saudável, plenamente bem de tudo, mas vendo o filho sofrer. Ora, eu não poderia dizer que essa mãe sofre às vezes mais que o filho. Assim Deus sofre por nós, não tem como, porque todo o sentimento materno é traduzido em Deus na infinitude, Então não tem comparação com o sentimento da mãe. Então é óbvio que ele se compadece de tudo que acontece com seus filhos e sofre. E o demônio quer isso, ele quer, através da sua vida e da minha, ofender Deus. É a única coisa que lhe restou fazer. Então, quem diz isso, é o Cardeal Sarah. No livro dele, ele cita um outro autor, A Força do Silêncio, que eu gosto muito de meditar sobre esse livro. E justamente a gente tem que ter essa noção de que, mas se o demônio está perdendo, se ele já perdeu a luta, se ele sabe que Cristo venceu, que Cristo é ressurreto, então por que ele continua? Mas o que ele quer é mesmo carregar tantas almas quantas ele consiga com o ódio dele a Deus. Então, eu quero começar esse vídeo dizendo para vocês que eu quis ler Humanum Genus com vocês, estudar, entremear alguns pensamentos, porque todos esses livros que eu pego aqui no canal, esses dias eu postei no Instagram, agora nós estamos com o Instagram, é muito legal, A gente vai, aos poucos a gente vai aderindo aos mídias, de acordo com a demanda, ou com o que a gente pensa em fazer para cada uma, Então, lá tem essa ligação com os vídeos. Então, tá aí na descrição do vídeo, o perfil lá do Instagram, mas enfim, eu coloquei lá os livros que a gente usa aqui. Então, a Conjuração de Cristão, esses que são mais populares aqui, E eles são muito bons, gente, assim, não é preciso ler muito mais coisa para entender isso, não. O que a gente precisa ler, na minha humilde opinião, são os documentos da igreja. Porque o intelectualismo, a gente está nessa crista do intelectualismo católico, É importante, é muito importante para forjar o evangelizador no conhecimento, mas não para que o evangelizador demonstre esse conhecimento. Na verdade, o evangelizador é o primeiro evangelizado. Então, quando eu leio, quando eu absorvo os escritos dos autores que são referenciados com a fé cristã, ou dos santos padres, a patrística, quando eu estudo para servir melhor. Esse é o fundamento do estudo. O estudo não eleva a minha alma por si só, o estudo não é uma potência na minha vida, o estudo não me dá um status zero. O estudo é para eu ser melhor para Deus e servir, é amar o próximo. É para isso. Se ultrapassar disso, é melhor parar de estudar. Vai ler só a Bíblia. Leia só a Bíblia. Fique buscando realmente a sua salvação, a sua humildade, mas não estude a título de conseguir nenhum tipo de admiração, não. Então, o que eu acredito hoje, e eu quis começar esse vídeo hoje porque eu tinha falado nos últimos vídeos aí que eu ia estudar Humanum Genus com vocês, dei minha palavra, que estou,
é que a gente tem que dar muito valor aos ensinamentos da Santa Igreja. Por quê? Porque esses ensinamentos é a compilação de tudo que está aí pelo mundo, em termos de intelectualismo, em termos de teologia, em termos de filosofia. Só que imaginem um filtro, é a Santa Igreja. Então ela é um filtro da conformidade com o Espírito Santo. Porque quem dá imprimatur numa obra do Papa? Quem é a autoridade religiosa que diz que o Papa está conforme Deus? Ninguém, o Espírito Santo. O Espírito Santo paira sobre a cátedra de São Pedro. Entendem? E não há questionamento sobre o que os papas ensinam. Ponto final. Essa é a obediência. E agora, nessa introdução, a gente vai ver que é isso tudo que o demônio não quer. O demônio quer pessoas o quê? Contestadoras da vontade de Deus, porque foi esse pecado original. Deus deu um comando, o ser humano duvidou e caiu num conto da carochinha, que, aliás, se traduz em toda essa miséria que nós passamos aqui na Terra hoje. Todos esses embates com a gente mesmo, para obedecer, para ser humilde, é fruto da maldade, né? Do ódio a Deus. Então a gente tem que saber identificar onde estão essa semente de ódio em mim. Porque não pensa que não está em você não, está em você também. Vamos começar esse vídeo saudando, né, o Papa Francisco, pedindo a Deus, rezando por ele, por todo o trabalho que ele tem feito à frente da igreja, pedindo pela sua santificação, pela sua saúde e também por intercessão do Papa Leão XIII, ao qual nós vamos nos referir a partir de agora, desse vídeo, e nos próximos, tá bom? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai, Senhor, o vosso Santo Espírito, e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Deus, que instruíste os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação por Cristo Senhor nosso. Amém. São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate, sede o nosso refúgio contra os embustes e ciladas do demônio. Subjugue o Deus, instantemente o pedimos, e vós, príncipe da milícia celeste, pelo divino poder, precipitai o inferno Satanás e todos os espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Amém. Ó Maria, concebida sem pecado, rogai por nós, que recorremos a vós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Hoje a gente vai fazer o raciocínio que Leão XIII nos apresenta para justificar a necessidade deste documento. Esse documento, intitulado Gênero Humano, fala da maçonaria especificamente. Agora reparem, o nome do documento é Gênero Humano. Então, a ligação da maçonaria com o gênero humano está no sentido do ataque ao que é humano em nós. Reparem a sutileza do título, começar daí. O que nós temos que entender, né? Esse documento foi aí publicado no dia 20 de abril de 1884, ou seja, estava ali já passado, né, o centenário da Revolução Francesa. Leão XIII, lá pelo parágrafo 4º, ele vai citar outros papas que também já vinham antes dele falando do assunto, mas ele achou por bem destrinchar. Parece que não, né? Parece que a Revolução Francesa deu aquela fracassada, né? Vai entrar depois a Revolução Comunista, e parece que está tudo um monte de revolução, sem conexão nenhuma. Conjuração Descristã tira essa cortina e mostra a continuidade dessa linha de ataque contra a igreja. Por que parece assim, mas ataque contra a igreja, por que não é uma coisa libertadora somente, uma ideologia? Porque uma linha de continuidade com pensadores em épocas tão diferentes, essa é a conclusão de Monsenhor de Lassos, só poderia ter um autor que é Satanás. Leão XIII ele vai falar exatamente isso aqui. E como que a gente consegue entender a ação do maligno no mundo? Primeiro, pela tentação do poder. Gênesis é muito claro com relação a isso, quando lá no capítulo 2º, a primeira carta da Bíblia, o primeiro livro da Bíblia, diz que o Senhor ordenou ao homem: podes comer de todas as árvores do jardim, mas a árvore do conhecimento do bem e do mal não comerás.
O que o demônio fez o homem entender no capítulo 3? Ah, Deus sabe que no dia em que dele comerdes, vossos olhos se abrirão e sereis como Deus, conhecedores do bem e do mal. Quando a renascença começou a vir, né, em contraposição ao cristianismo, trazendo esses autores, esses filósofos antigos, o homem que já estava envaidecido por suas conquistas, né? A tecnologia estava aí avançando naquela época, já tinham feito várias descobertas no campo da ciência e tal. O homem se envaideceu por fim, e isso já vem antes, eu estou pegando a parte moderna. O homem se envaideceu por fim por ser ele mesmo uma fonte de conhecimento. É por isso que eu tenho muita preocupação com o intelectualismo, fora da igreja não, dentro da igreja. Esse culto ao intelecto, né? Ah, eu conheço fulano, eu conheço o pensamento do ciclano, eu conheço... Esse conheço, toda vez que a gente usar a palavra conheço e usar em primeira pessoa, ou seja, eu, o que eu quero com isso? Eu quero que vocês reflitam só, eu não estou julgando, mas o que eu quero com isso? Mostrar que eu conheço. Justamente o conhecimento dá ao homem uma sensação de poder. E a sensação de poder envaidece o homem. Por quê? Porque Deus é o poder supremo, Ele é onipotente. E Deus é sabedoria, Ele conhece tudo. A nossa tentação, a gente nunca pode esquecer dela, a nossa tentação está sempre para escorregar para a vaidade do conhecer. Não é o Gênesis a nos dizer exatamente isso, conhecereis. Então, o poder é a arma com que o demônio trabalha ao longo do tempo, ao longo da história humana, que é o tempo que Deus nos concede para a nossa salvação, é a história do homem, a história humana. Então, o pecado original, ele vem pela oferta do poder, ok? Sereis como deuses. Essa oferta do poder também está na tentação de Cristo. Como é importante a gente lembrar que ele se repete, o demônio. Ele perde a inteligência, né? Porque quem não está com a sabedoria perde a inteligência. Ele vai se repetir. Ele vai se repetir para a gente poder identificar bem ele. Mas só não quer enxergar, né, a ação do demônio, né, dessa pessoa, nesse anjo. Quem não quer? Quem só quer negar o demônio, quem não quer se comprometer com a verdade, né? Ou quem não ama Deus o suficiente para compreender o que está aqui, né, escrito, que são fatos, fatos históricos acima de tudo. No Mateus 4, capítulo 4, vai dizer que o tentador aproximou-se de Cristo. Eu estou na tentação. Antes de Deus começar, antes de Cristo começar a sua pregação, né? Antes dele ser lá, né, batizado, ele vai para o deserto e fica lá 40 dias, 40 noites. A gente já sabe essa história que a gente vai viver logo agora, né, na quaresma. E aí ele tenta de 3 formas. Se és o Filho de Deus, manda, olha aí, poder, manda que essas pedras se tornem pães. Depois, se és o Filho de Deus, lança-te aqui embaixo, né, porque os anjos vão dar ordem a teu respeito e tal e tal. Olha como o diabo conhece a escritura, né? Ah, vai dar ordem a teu respeito, né, e tal. E porque não ferás teu pé em nenhuma pedra. Citando Salmo 90. Reparem. Né? E Jesus, a gente já sabe as respostas. E depois ele faz Jesus subir uma alta montanha e diz assim, tá vendo esses reinos todos? Eu vou te dar tudo isso, né? Se te prostrares para me adorar. Jesus diz, vai embora como? Adorarás só o Senhor teu Deus e só Ele prestará culto. Então, as respostas de Cristo na tentação, elas nos fornecem as armas para todos os tempos da história. É importante a gente entender, dentro da nossa fé cristã, que as conjurações anticristãs, né, que vêm desde o tempo de Cristo, com a sua própria crucifixão, elas são, em essência, a mesma tentação, não muda nada. Não muda nada, por quê? Porque o demônio não cria, o demônio só copia ou perverte. O demônio não é criativo, não é um ser criador. Não foi dada a ele a desgraça dele é não poder criar. Ele se repete o tempo inteiro. Se repetindo é fácil a gente identificar ele. Então, na tentação de Cristo veio o quê? O exercício do poder. Então, primeiro era a oferta do poder. Depois, ele já sabendo que estava, já a partir da terceira tentação, já sabendo que estava falando com o Filho de Deus, né, na conjuração de cristão, Monsanto está testando, já que não foi revelado a ele que Cristo era o Filho de Deus, ele tem essa tese,
Ele testou para ver se és o Filho de Deus, né? Mas enfim, isso não interessa aqui. Mas era o que ele estava testando em Cristo? O exercício do poder. Ah, eu vou mostrar minha majestade, vou mostrar que eu sou Deus. E o homem no mundo hoje, né? Partindo para o terceiro ponto antes da gente começar. O homem hoje vive a ilusão do poder. No primeiro, a oferta. No terceiro, o exercício de quem teria o poder. E hoje a gente vive a ilusão do poder. Mas de que forma que o homem vive a ilusão do poder? Eu dividi em duas partes. Pelos governantes, eles acreditam que tem um poder total. Eles querem acreditar que eles têm um exercício do poder total sobre os demais. Então eles vão ser engolidos pelo poder. Essa é a ilusão do poder de quem realmente tem o poder. E o povo acredita que o exerce por uma liberdade ilimitada. O que é poder para o povo? Democracia. O poder é do povo. Né? Então eu acredito que eu tenho o quê? Uma liberdade ilimitada, já que se eu sou eu quem escrevo, que leis me regem, eu posso escrever tudo de acordo com o que eu quero, porque eu sou livre ilimitadamente. O esquema da maçonaria, por isso que eu fiz essa questão, se você pegar ela como assim uma visão holística dela, uma visão mais global da maçonaria, a gente entende que ela quer levar os poderosos a serem mais poderosos. É por isso que eles se unem e se empregam e se dão benefícios e tem aquele acordo entre cavalheiros, né? Ai de você se você sair do acordo, se você denunciar, né? Mas a ideia é que essa ideia de poder seja mais fomentada naqueles que são os responsáveis pelos projetos. Para quê? Para que eles envaidecidos se tornem cada vez mais cegos e se tornem cada vez mais obstinados no ódio contra Deus e contra a igreja. Ele leva, né, a uma insaciável conquista de tudo que lhe agrada os sentidos. E aí eu tenho também no povo, leva o povo a acreditar nos poderosos que lhe fornecem uma saciedade que lhe agrade os sentidos. No fim, eu estou preso, agarrado na matéria. Uns pelo exercício insaciável de um poder que satisfaz seus sentidos. Eu vou pegar aí vaidade, prazeres, não é, o luxo, a riqueza, vamos dizer, o prestígio social. Isso está nesse primeiro bloco. E no segundo bloco, eu posso tudo o que eu quero. Então, ninguém me limita, né? A gente está vendo aí hoje na Colômbia a autorização do aborto até a 24ª semana. Ninguém me limita, né? A lei me limita, mas se eu quiser eu mudo a lei. E aí, em comum, nós temos esse culto da matéria, ou seja, eu desprendo da minha vida transcendental, venho para a minha vida material. Eu estou só pegando a linha geral da maçonaria, tá? Para não dizer que não é uma religião, eu faço uma religião comum, porque como o homem é um ser religioso, porque Deus colocou isso no coração dele, a vontade de se religar com Deus, eu forneço também isso. Olha, eu estou fornecendo tudo, por que eu não vou fornecer uma crençazinha? Então, que crença é essa? Eu acredito em tudo o que eu quero. E de preferência, misturado. Um teosofismo, não é? Um sincretismo religioso, em que todas as crenças, especialmente de inspiração oriental, porque elas fazem com que o homem se fie neles mesmos para conseguir ascender espiritualmente. Então eles tiram a ação do Cristo Salvador, que aí eu consigo atingir o cristianismo, né? E aí eu crio nesse culto da matéria também essa ilusão de poder sobre os demais e estes demais sobre si mesmos como o fim último da vida. Eu fico nessa trança. A desconfiança também de tudo que é sagrado, ela é essencial nessa função de coaptar pessoas para essa ideia maçônica que é diametralmente oposta ao cristianismo. Eu preciso fornecer uma desconfiança a tudo que é sagrado. E é por isso que eu achei importante começar hoje, porque a alta venda, que era uma das responsáveis, né, pelos projetos mais secretos aí da Revolução Francesa na época, né, junto com os iluminados lá, ela queria atingir sobremaneira, era o objetivo dela, a figura do sumo pontífice. É isso que nós estamos vendo hoje. Essa vontade de fazer você desconfiar do que é sagrado. Como eu disse no início do vídeo, quem dá o imprimatur ao que o sumo pontífice escreve.
O Espírito Santo. O descrédito ao Espírito Santo é um ato de soberba, vaidade, de um conhecimento que faz com que eu use esse conhecimento para contrapor o que eu sou como pessoa a Deus. Mas eu acho que estou fazendo bem à igreja. Eu acho que estou salvando a pele da igreja, porque a igreja não precisa ter a pele salva por ninguém. Quem salva e quem conduz a igreja é Jesus Cristo. Mas essa desconfiança do sagrado, ela precisa passar. É por isso que eu falei para vocês dos padres, dos sacerdotes no vídeo anterior. Né? A começar do quê? Da hierarquia. Porque se eu destruo a cabeça, e o pontífice é isso, ele é o sinal da união de Cristo com a igreja, é o sinal visível, assim a igreja nos ensina. Se eu destruo o conceito de hierarquia, como ficam as ovelhas? O que nós estamos vendo na igreja hoje? A divisão. Então, Deus sabe mais que o homem. Mas eu não reconheço isso. Por quê? Porque eu quero quebrar a hierarquia. Eu estou dando ouvido a vozes estranhas, vídeo Satanás lá na árvore, né, fazendo a Eva aderir, né, a ideia e o projeto dele, e desconfio de quem? Do meu Criador. É uma troca extremamente burra. Vamos usar a palavra certa, né? Pessoas que não querem fazer uso da inteligência, da lógica. Estou dando ouvidos a qualquer pessoa, qualquer ser humano, esqueço que Deus está ali. Mas eu quero quebrar a hierarquia e eu vou aderir a isso. Rumo ao quê? Ao que nós estamos vendo hoje, que justamente é o desdobramento desse projeto, que é a anarquia. Quando eu quebro a hierarquia, eu tenho o quê? A anarquia. Igualdade, liberdade e fraternidade. Todos são iguais, todos são irmãos. Óbvio que todos os conceitos pervertidos. Como eu disse, o demônio não cria, o demônio não inventa nada. Ele está só usando o que é de Deus, né? Igualdade. Que igualdade é essa? No amor. Todos são iguais para Deus. Ele ama e não faz acepção de pessoas. Que liberdade é essa? A liberdade de filhos de Deus? De professar minha fé nele e até ignorá-lo. Essa é a liberdade que Deus deu ao homem. Liberdade com preço. Preço que a gente paga mesmo que a gente esteja vendo. Que a igreja está aí ensinando, educando. Deus veio ao mundo revelar o mal. Gente, se não tivesse pecado, se não tivesse demônio, para que Cristo teria vindo e morrido numa cruz? Para nada. Então, e a fraternidade? Todos nós somos irmãos, todos. Mesmo que não tenham a nossa religião, nós somos todos filhos de Deus, sim. Até o último suspiro, podemos nos tornar um com Ele. Só está na unidade quem está na igreja, ponto final. Mas somos irmãos. Esses conceitos de igualdade, liberdade, fraternidade dentro do pensamento maçônico é o pensamento anárquico. Eu vou contra uma hierarquia. Então eu me torno igual a um príncipe ungido, porque na época a monarquia era isso, não? O príncipe era ungido, era submisso à igreja, ao papa. Né? Porque ele governava com poder sobre-humano, ele entendia que o poder de governar, e Jesus disse a Pilatos, nenhum poder teria se não fosse te dado do alto. Né? Então eles reconheciam que o poder não vinha somente de uma vontade humana, que vinha de Deus. Então eu quebro esse elo, por quê? Porque o príncipe é igual a mim. Deus ama todos. Né? E somos todos irmãos. Então eu perverto os conceitos. E essa é a guerra semântica do globalismo. Perverter conceitos. Dizer que tal coisa é igual a tal coisa. E duas coisas antagônicas passam a ser verdade ao mesmo tempo. O que é uma coisa totalmente ilógica. Mas é isso, a anarquia. O homem se coloca no lugar de Deus. E tendo como resultado, no fim dessa caminhada, a total ausência de poder e a escravidão eterna aos sentidos. O resultado é triste, porque você é escravo daquilo a que estavam presos os meus sentidos. E é esse escárnio que o demônio vai fazer com você no inferno, se você for um homem meramente, como diz a leitura do domingo passado, um homem meramente físico. Se você não for um homem espiritual. O que é um homem espiritual? Que vive pelo Espírito. Onde está o Espírito? Paira sobre os ensinamentos da igreja e os sacramentos. Então, é muito claro e lógico que isso é um resultado que eu não tenho como dizer que não vai acontecer na minha vida. Vai acontecer. E esse resultado, quando eu nego, quando eu sou anárquico, esse resultado é a escravidão. Eu vou me tornar eternamente escravo daquilo que eu vivi aqui, longe de Deus. Esse é o tormento eterno. E nós temos que fugir com todas as nossas forças, correr com todas as nossas forças dessa condição que é real, que existe. E que Cristo veio mostrar na cruz. Reparem na situação do nosso Salvador,
O corpo chagado dele é o aspecto da nossa alma no pecado. Vamos então ao parágrafo 1º da Humano Gênesis Leão 13. Ele diz que por inveja o demônio dividiu o mundo. Por isso o diabo divisou. Ele dividiu o mundo arrebanhando para si aqueles que tinham sede do poder, que não queriam se submeter ao poder de Deus, que não confiam no sagrado, que não acreditam que o seu corpo é templo do Espírito, que não confiam no amor de Deus em última instância, porque como eu desobedeço? Porque eu não confio naquele que me pede obediência. Quem me pede obediência não pede obediência para se tornar um ditador, pede obediência por amor, por saber que aquilo é o meu caminho, rumo a uma alegria que o mundo não conhece. Mas ele imputa, né? Ele faz com que isso esteja dentro do coração do homem, essa desconfiança. Por isso, Jesus aparece a Santa Faustina e diz que nada mais fere ele do que a desconfiança do homem na sua misericórdia, no seu amor. E essa divisão também criou do outro lado a barreira, que é o que a maçonaria encontra, e aí o Papa, já no parágrafo 1º, já identifica logo que são aqueles que querem viver conforme a virtude e a verdade. Esse é o reino de Deus sobre a terra. E que reino é esse? Eu sirvo, como eu disse no início do vídeo. Eu sirvo, eu não me sirvo de Deus. Ou das coisas que Deus me deu, em última instância, a minha própria vida, o meu corpo, os meus bens. Não, eu uso tudo isso para servir a Deus. O movimento é inverso. Então, o outro lado, por mais que você acredite que você está com Deus, o outro lado é aquele que se serve do mundo. E no fim, é um tiranizado do demônio. Porque o demônio, sim, é um déspota. O demônio é o príncipe desse mundo. Então a gente tem que ter essa noção. Eu estou ali diante da cátedra de São Pedro ou eu estou diante da cátedra do demônio? Porque ele tem uma cátedra. A cátedra se instalou no mundo na atualidade sob o nome maçonaria. Tudo que é contrário à verdade e virtudes, esse é o reino de Satanás, que recusa a obediência da lei divina eterna e natural. Tá? O que é importante a gente saber é que a lei não é só uma lei, a lei dos mandamentos, né? Tudo que Cristo veio ensinar lá no Sermão da Montanha, existe uma lei natural, que está impressa na natureza do homem. E essa lei é o que a gente está vendo a perversão dela, tá? Então a gente vai conseguir identificar como está muito claro isso nos tempos de hoje. No parágrafo 2º, Leão 13 cita Santo Agostinho nas duas cidades, né? Cidade de Deus, cidade do homem. Eu quero citar essa frase porque ela é muito importante, me ajuda a gente a fazer uma distinção. E vai dizer que Santo Agostinho, aspas, 2 amores formam 2 cidades. Repara que o outro amor é esse. O amor de si, atingindo até o desprezo de Deus, é a cidade terrena. O amor de si, ele não está dizendo que a gente ama o demônio, não. Ele está dizendo que o demônio faz a gente amar mais a nós mesmos do que a Deus. Eu quero tudo que me agrada, não interessa o que Deus ensina. Não interessa o que a igreja ensina. Eu não me prostro diante da cátedra de Pedro, do lugar do ensinamento da Santa Mãe Igreja. Não. Mas o amor de Deus forma outra cidade, atingindo até o desprezo de si mesmo, que é uma cidade celestial. Ou seja, quando eu desprezo a mim mesmo, isso quer dizer que eu sufoque violentamente em mim tudo que não está conforme o ordenado em Deus. Tudo que não é saudável para mim espiritualmente, isso tem vasto ensinamento na igreja, mas na própria Bíblia, na Escritura, São Paulo, São Pedro, cheio, né? Esse desprezo de mim é isso. Mas é no desprezo da minha vida terrena, como diz Santa Teresa d'Ávila, que eu alcanço o quê? A vida eterna. Né? A gente tem que ter essa noção de que eu tenho que fazer uma escolha, gente. Não tem como eu ficar com um pé aqui e um pé lá. São 2 cidades antagônicas que, inclusive, estão em guerra. Imaginem 2 cidades em guerra, né? A gente está aí com essa situação da Rússia e da Ucrânia. Gravíssima, gravíssima, gravíssima para o mundo inteiro. Né? E a gente vê que ali não há a piedade, ali não há a fraternidade, ali só o quê? A divisão, a vontade de poder e a vontade de conquista. Esse é o resultado. De que lado a gente fica? De que lado a gente fica? Né?
Nessa época, vai dizer Papa Leão XIII, o mal parece estar se reunindo, combatendo com veemência unida, liderados ou auxiliados por aquela sociedade fortemente organizada e difundida chamada os maçons. Olha o que ele fala da maçonaria, uma sociedade fortemente organizada e difundida. Quando a gente vê essas leis pelo mundo inteiro ao mesmo tempo acontecendo, quando a gente vê um pensamento único a respeito de um assunto polarizado, vocês podem ter certeza que existe um bloco por trás disso, que aqui a igreja nos ensina que é a maçonaria. É a igreja ensinando. Não fazem mais segredo, levantam-se contra Deus. É ou não é? Já está claro que é contra Deus, não estão incendiando as igrejas, não estão lá violando, vilipendiando imagens sagradas, estão aí contra aqueles que, até o respeito, né? Até um desrespeito contra aqueles que praticam sua fé cristã, né? Violando igrejas, imagens, cultos, etc. Então eles levantam-se contra Deus, claramente, não fazem mais segredo, planejando a destruição da Santa Igreja pública e abertamente para despojar as nações da cristandade, se isso fosse possível. Tu és Pedro, sob essa pedra edificarei a minha igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Mas, a tentativa não é a igreja toda, a tentativa é quantos eu posso levar da igreja toda. Que pedaço eu estou abocanhando da igreja. Esse é que é o demônio. Ele quer abocanhar, ele quer realmente destruir toda, se puder, mas ele não vai conseguir. O Papa diz isso, se isso fosse possível. E o Papa diz que nós clamamos, constrangidos pela caridade, aspas, usando o Salmo 82, do versículo 2 ao 4, ó Deus, eis que teus inimigos se agitam e os que te odeiam levantaram as suas cabeças. Eles tramaram um plano contra o teu povo e conspiram contra teus santos. Eles disseram, vinde, destruamo-nos de modo que eles não sejam uma nação. Olha só, exatamente o Papa aqui usou um salmo para identificar a mais moderna e agressiva seita satânica que está por trás de tudo que a gente conhece, inclusive todos os inimigos da igreja se encontram nesses bastidores. Por quê? Porque eles se alimentam uns dos outros para destruir realmente o cristianismo, para eles, no final, eles vão se enfrentar para disputar esse poder, mas enquanto a ideia é comum, eles todos se juntam. E eu estou dizendo das forças opostas da igreja, vocês podem catar na história todos que existem. Eles estão unidos. Teus inimigos se agitam. Aqui não está falando de um, não. Os teus inimigos se agitam, os que te odeiam levantaram as suas cabeças. Eles tramaram um plano contra o teu povo, tá? Fiquem com essa impressão no coração de vocês. Porque se eu fico de bobinho, achando que eu posso dar uma opinião aqui, uma opinião ali, eu estou enfraquecendo a igreja. Eu sou responsável por evangelizar. Eu sou responsável pela igreja se tornar mais forte. Não interessa se eu estou falando para 1, para 2, para 10 ou para 1 milhão. A igreja somos nós. Eu sou o templo do Espírito Santo. Se eu estou fraca, eu sou uma parte doente desse corpo, gente. A gente tem que ter a noção de que a gente faz parte de uma unidade. Né? Então, quando a gente tem o raciocínio de que eu estou no meio de um combate, gente, o que vai salvar você no meio desse combate é uma palavra chamada obediência. Nossa Senhora é o ícone disso. Por isso Nossa Senhora pisa na cabeça da serpente. Porque ela é humilde o suficiente para ser plenamente obediente. E ela é parte do corpo místico da igreja. Nossa Senhora não está na cabeça. Nossa Senhora está no corpo. Nossa Senhora está comigo, está com você. Esse é importante Nossa Senhora na igreja. Porque ela é concebida sem o pecado original. O mal não atinge ela. As consequências do mal atingiram ela, fizeram ela sofrer. Porque ela viu seu filho morrer na cruz e vê seus filhos sofrerem e vem em socorro dos miseráveis. Ela é mãe da misericórdia, ela ama os miseráveis, mãe dos pecadores. Santo Afonso dá um banho nesse assunto, glória de Maria. Mas a gente tem que ter essa noção, gente, que a gente tem as nossas armas e que a gente precisa ser obediente para fortalecer a igreja. A gente precisa estar unidos e não em guerra dentro da igreja. Porque a infiltração, como eu vou terminar esse vídeo falando de Dom Estevam Bittencourt, a infiltração é para implodir a igreja. Tudo isso que a gente está vendo contrário é para implodir a igreja. Esses pensamentos soberbos que joga
o intelectualismo como uma fonte possível de contestar o próprio Espírito Santo, isso é satanismo puro. Sem que saibam, sem maldade, mas é ele ali, no gnosticismo. Aliás, o gnosticismo tem sua origem na árvore do paraíso, né? Conhecereis. Mas vamos lá. Para terminar a parte aqui inicial, né? Nós vamos fazer outros vídeos. Parágrafo 3º diz: é nosso ofício apontar o perigo. Nosso, meus irmãos, quando o Papa diz nosso, ele está dizendo ele como Papa, servo dos servos de Deus. Ele está dizendo da Cátedra de São Pedro. Ele está dizendo que lá na igreja o Papa ensina por ofício. A função dele é educar. É nosso ofício apontar o perigo. Marcar quem são os adversários. E no máximo do nosso poder fazer uma barreira contra seus planos. E procedimentos para que não pereçam aqueles cuja salvação está confiada em nós. Está confiada a nós. Aí vocês vão dizer assim: ué, Carla, mas poxa, então por que o Papa Francisco não fala mais disso? Ora, então por que fulano não parou de falar da maçonaria? Então por que não tem mais anátema? Por que não tem? Porque o Conselho Vaticano não declarou mais? Gente, porque o ensinamento da igreja é uno. Se Leão XIII já falou, o que tem que ficar me repetindo? O que eu tenho que fazer é aprender a ler os documentos da igreja. É ótimo ler Aristóteles? É ótimo ler Santo Tomás? Maravilhoso. É ótimo ler os místicos da igreja? A patrística de cabo a rabo? Maravilhoso, parabéns. Mas você leu os documentos da igreja? Fica o meu convite. A igreja, o ensinamento dela é um bloco. Se um Papa falou, tá falado. Aqui, atualíssimo. Atualíssimo. Ó, de 1884 a 2022, bem-vindo à atualidade. É isso, meus irmãos. Então, o que acontece? Para terminar, eu vou terminar com as palavras de Dom Estevão Bittencourt, na pergunta e responderemos 323, de 1989, né? Aí a gente vai mais 100 anos para frente. 100 anos, se eu estou me enganando. 100 anos para frente. Final do século XX aqui. 1989, e Dom Estevão diz que o momento atual é muito sério para a Igreja. A providência divina parece estar solicitando a revisão de certos pontos da vida eclesial subtraídos à devida vigilância. Dom Estevão Bittencourt aqui está analisando a revista Fui Espião, do maçom infiltrado na igreja, de um projeto da maçonaria italiana que vem se instalar aqui. Tem vídeos no canal sobre isso, eu posso deixar o link aí embaixo. Deixei toda uma série de stories lá no Instagram sobre isso, e tá também na playlist lá Conspiração, falando exatamente, e deixei o link também lá no final para vocês, porque lá eu vou falando as coisas que eu vou fazendo por aqui, e assim vou, né? Então, Dom Estevão, ele fala dessa revista, na Pergunta e Responderemos 323 de 89, desse livreto Fui Espião, que ele analisa, né? O Francesco Scalzotto, ele usou esse codinome, porque ele era um espião da maçonaria P2, e ele desvenda como ela agiu aqui e como ela está ordenando os padres. E é por isso que eu falo tanto do sacerdócio, porque quem está na linha de frente da igreja no combate, gente? Quem? Os sacerdotes. São os sacerdotes. Felizes as comunidades que têm santos sacerdotes. Aqui eu tenho um maravilhoso, não vou citar nome, né, para não fazer por exclusão, né? A igreja tem santos bispos, Dom Adair, com meditações diárias, né? Tem tantos santos para oh meu Deus, eu esqueço, Dom Negre, né, lá do Frei Gilson, esqueci o primeiro nome dele, Dom Ricardo, lá no Rio Grande do Sul. Gente, são santos bispos que estão assim na linha de combate de frente, né? Tem vários, né? Tem o Falcão também, Dom Falcão, que eu acho que é militar, e vários milheiros maravilhosos, e padres como Paulo Ricardo, né? Bom, enfim, uma infinidade aí de bons sacerdotes, que devem ser esses exemplos que Dom Estevão está dizendo, que é preciso ter vigilância onde? Lá nos seminários. Por quê? Por conta da infiltração. Como precisa muito sacerdote, vai fazendo uma peneira grossa para ver se tem mais sacerdotes, mas a quantidade não quer dizer qualidade, porque muitas vezes essa quantidade é prejudicial. Dom Estevão cita isso nessa revista. E vai dizer que não é de estranhar que uma sociedade, a maçonaria, que tem por objetivos poder e dinheiro, queira extinguir a Igreja Católica. Afinal, esta é a grande força moral da humanidade, não é? Procura mostrar aos homens os valores da retidão e da honestidade, especialmente nos dias atuais em que o consumismo e o fascínio do domínio
regem o comportamento de muitos cidadãos. Se a voz da igreja se calar neste contexto, mais livre estará o caminho dos que querem atender a interesses egoístas e espúrios, e o gênero humano nada ganhará. Olha aí, humanos gêneros, né? O gênero humano nada ganhará, ao contrário, só perderá com o enfraquecimento do testemunho da igreja. Meus irmãos, eu termino aqui esse vídeo dizendo que a igreja sempre viu esse problema, né? Dom Estevão está aqui como um sinal piscando, mostrando que como que a gente combate um grande esquema mundial, já que a gente não tem poder, nem quer um poder humano, a não ser, óbvio, né, para exercer legitimamente um direito de cidadão, de ajudar na formulação das leis aí como políticos, né, cristãos na política. Isso é muito bem quisto, mas estou dizendo, a gente não almeja um poder, a gente não almeja o poder por si mesmo como um fim último, mas para servir. Os cristãos que estão no poder estão usando o poder para servir a Deus, tá bom? Mas a gente tem que combater não pelo poder do mundo, a gente combate pela ascese, pela vida espiritual cada vez mais elevada, por uma vida de oração, né? Querem amar a oração, querem ser bons adoradores, leiam Santo Afonso Maria de Ligório. Querem percorrer um caminho da perfeição e da santidade, leiam Santa Teresa d'Ávila. Querem se santificar no seu dia a dia com suas tarefas diárias, São José Maria Escrivá. Querem amar e confiar em Deus, leiam Santa Faustina. Então, querem compreender a humildade na sua essência, leiam Santa Teresinha. Gente, busquem leituras espirituais, deixem o conhecimento para quem tem esse ofício teológico de ensinar, porque ele vai saber filtrar o conhecimento na teologia. Os formados em teologia, né? Uma vez ou outra, pegar um livro, citar, como já fiz aqui, né? Pega um livro, citam uma filosofia, uma coisa importante, tudo bem, mas eu primeiro tenho que ver se a igreja está de acordo com aquilo que eu estou falando. Porque senão começa a criar teorias dentro de teorias dentro da igreja, eu começo a me valer do conhecimento. Bom, era esse alerta que eu queria deixar nesse primeiro vídeo da Humanus Genus, né? Do importante alerta que o Papa Leão XIII faz para toda a humanidade de todos os tempos. Viva a Cátedra de São Pedro, viva São Pedro, que ele interceda por nós, São Leão XIII, Papa Leão XIII, né? Aqui no Humanus Genus, Papa ainda. Vamos pedir também para que todos os sacerdotes entendam a sua função, né? Porque aqui é um padre que está falando, né? Dois padres, na verdade, né? Papa Leão XIII e Dom Estevão Bittencourt, né? Vamos pedir para que hoje, de preferência na Santa Missa, que a gente lembre desses sacerdotes, porque eles precisam ser santos, porque daí o rebanho também será santificado. Fiquem com Deus, façam a parte de vocês. Salve Maria Santíssima. Até o próximo da sequência.